Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Martins e essa é a parte 3 do capítulo 3 do nosso curso Dominando o Revit, onde nós veremos a continuação da apresentação das ferramentas da barra de controle de vista. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo desconhece pelo menos uma das ferramentas que vou apresentar nesta aula. Quer saber qual ferramenta você ainda não conhece? Então assista esse vídeo até o final. Dominando o Revit. Módulo 1, Água. Capítulo 3, Área de Trabalho. O próximo comando, ele é o recorte de vista. Esse comando aqui, ó, ele tá com um xizinho agora, né? Indicando que a vista está desabilitado, né? O recorte de vista. E ao clicar nessa ferramenta, essa é uma ferramenta, ele está associado a esse outro comando aqui do lado, que é o exibir caixa de recorte. Quando ele está ativado, né? Sem o xizinho, ao fazer um recorte da vista, modificando esse comando, né, de vista, como se fosse a viewport lá do AutoCAD, nós, ao arrastar esse comando, ó, ele vai cortar o desenho, ou seja, ele é um comando que, ao ser ativado, ele vai mostrar apenas o que está dentro dessa caixa, né, de vista. Ao habilitar esse comando, ele vai fazer o recorte. Então, ele vai recortar tudo que está fora dessa viewport, né? Dessa vista. Esse outro comando aqui, a gente oculta e desoculta essa caixa de vista para a gente conseguir ajustar o nosso modelo, né, nosso desenho dentro desse retângulo, para a gente conseguir representar esses elementos dentro da prancha, né? Então, quando a gente for levar lá para a folha, nós vamos precisar habilitar, né? Nesse comando a gente habilita, ajusta a posição referente ao nosso modelo, né? E aqui nessa nova opção a gente faz o recorte das coisas que a gente não quer, por exemplo, que apareça. Então, habilitando aqui, quando ele vai sumir o X, ele vai fazer o recorte do que não está dentro desse retângulo. E se a gente mover o retângulo, ele vai fazer o recorte do restante. Então, eu vou desabilitar essa função e também vou retirar o nosso retângulo, que é a nossa região de recorte. O próximo comando que nós vamos ver é esse comando aqui, ó, vista 3D desbloqueada. Para que serve essa função? Essa função, ela serve para a gente trabalhar os isométricos. Como que eu utilizo essa ferramenta? Eu posso clicar nessa ferramenta, vou salvar essa orientação da forma que está aqui no meu 3D, vai pedir para eu salvar um nome, vou deixar o mesmo, só vou dar um OK. Ele não permite, né, por exemplo, entrar com o nome entre chaves. Então a gente deleta as chaves ali, eu posso atribuir qualquer nome para essa vista. Eu posso definir essa face como plano de trabalho, entrando aqui nessa opção, selecionar um plano e vou selecionar esse plano aqui como plano de trabalho. Agora eu entro novamente em cotas, né, apertando o TI do teclado, e aí a gente pode pegar essa parte de cima, parte de baixo, e foi feito a cota. Como nós temos aqui uma vista 3D bloqueada, nós não conseguimos, ó, não é permitido rotacionar o nosso elemento. Aqui, ó, nós temos esse cubo, nem no cubo ele vai ficar habilitado nessa função. Então, nós não conseguimos orbitar aqui o nosso 3D, ele fica travado nessa vista e assim nós podemos colocar um texto aqui, ó, e definir que esse aqui vai ser parede. Então, dessa forma a gente consegue trabalhar a nossa vista 3D com isométricos. Eu vou desabilitar essa vista, desbloquear, para a gente continuar vendo aqui algumas funções, né? Aqui agora ele já está habilitado novamente, então nós conseguimos rotacionar os elementos tanto pelo cubo quanto pelo mouse, né? O próximo comando então é esse aqui, ó, isolar temporariamente. Eu posso selecionar essa parede, vamos aqui entrar nesse óculos e vai ter aqui algumas opções. Eu tenho o primeiro comando, que é isolar categoria, e eu selecionei o elemento parede. Ele está na categoria parede, ele vai deixar aqui na nossa tela os elementos da categoria parede. Ele sumiu então com a de piso. Voltando dentro dessa opção, nós vamos ver aqui, ó, que foi habilitado reinicializar, ocultar, isolar temporário. A gente pode reinicializar, vamos perceber que sumiu aqui a barra azul, né, da área de trabalho e voltou então a ter nosso telhado aqui mostrado na vista, né? Nós conseguimos refazer, trazer ele para cá. Esse comando aqui, o próximo comando, aqui dentro a gente tem como ocultar toda a categoria. Então, eu tô com a parede selecionada, eu vou ocultar todas as paredes.
Clicando nessa opção, todas as paredes foram ocultadas aqui da minha vista. Eu posso ver que aqui, ó, ficou uma barra azul indicando que eu tenho elementos ocultos dentro aqui da minha vista. Para voltar, eu entro aqui dentro e reinicializar. A gente pode, por exemplo, selecionar a nossa parede para eu ocultar a categoria, fazer com que todos esses elementos de parede fiquem temporariamente ocultos. Eu vou apertar um HC e ele vai entrar naquele módulo. Para eu voltar, ao invés de eu selecionar aqui e clicar em reinicializar, eu posso simplesmente clicar em HR e assim a nossa categoria ela volta. Se eu quero apenas um elemento, eu vou selecionar a parede, venho aqui no óculos e vou isolar o elemento, ou seja, eu vou tornar apenas esse elemento visível. Apertando o HR, vou voltar com meu elementos. Se eu quero ocultar apenas esse elemento, eu posso entrar aqui no óculos, aqui ó, ocultar elemento. Como que eu faço para ocultar o elemento através do teclado? Eu vou apertar HH e assim vai sumir o elemento da nossa vista. HR, ele volta. Se eu quero apenas esse elemento aqui, eu vou apertar um HI e vai ficar apenas o telhado. Eu vou apertar HR e vai voltar todos os elementos anteriores. Esses comandos aqui vai ajudar bastante quando a gente estiver trabalhando com o nosso projeto para a gente selecionar famílias específicas e trabalhar com essa parte de ocultar e isolar os elementos ali na vista, né? Isso vai fazer bastante diferença. Esse óculos aqui é o elemento onde a gente consegue ocultar e desocultar temporariamente da nossa vista. Ao contrário disso, nós podemos, por exemplo, sumir realmente esse elemento aqui, ó, esses dois elementos do meu projeto, né, dessa vista aqui, só que sem deletar. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito, vai abrir então uma janela, eu posso ocultar ele da minha vista mesmo. Nesse caso aqui, não vai ter a opção de reinicializar ele, de voltar com ele para dentro da nossa vista de forma temporária, né? Aqui, ó, em ocultar na vista elementos, olha só, não habilitou nenhuma função, né, dizendo que temporariamente. Então, se eu clicar HR, não vai ter nem a opção aqui, ó, para a gente voltar com esses elementos. É aqui que entra o nosso próximo comando, que é essa lâmpada que está aqui, ó, revelar elementos ocultos, né? No caso, os elementos que foram ocultados da minha vista. Então, clicando nessa lâmpada, vai ser exibido aqui em magenta, né, a nossa parede que acabamos de ocultar. Se eu selecionar esse elemento, nós vamos ver que aqui em cima fica habilitado desocultar elemento. Se eu clicar nesse elemento, vai ficar transparente novamente. Isso significa que ele já voltou para nossa vista. Eu posso então alterar modo de revelar elementos ocultos, clicando nesse X, ele vai voltar a aparecer na nossa guia, né, na nossa área de trabalho. Eu vou entrar novamente então em revelar elementos ocultos, tá magenta, né? Então eu sei que ele está oculto aqui da minha vista. Vou selecionar esse elemento, ocultar elemento, fechar. Então ele volta agora a ser exibido, né? Nós também temos outra forma de ocultar os elementos, né, da nossa vista. Eu posso selecionar essa parede, clicar com o comando com o botão direito do mouse, entrando aqui em ocultar na vista, eu posso ocultar toda a categoria. Isso quer dizer que ao clicar nesse botão, todas as minhas paredes vai ficar ocultas da minha vista, da minha área de trabalho. Então, entrando novamente em revelar, vai estar aqui todas as paredes em magenta. Eu posso clicar em apenas uma parede e agora vai aparecer a opção de desocultar categoria, que são referente a todas as categorias de parede. Então, clicando nessa opção, fechar, voltou então a aparecer na nossa área de trabalho as paredes. O próximo comando é propriedades da vista temporária. Esse daqui é uma função que ao clicar, né, ao ativar, né,
entrei aqui em ativar propriedade, vai ficar, né, com essa cor, a minha área de trabalho vai ficar com essa cor, e assim a gente pode predefinir algumas seleções automáticas, né, temporárias. Como que isso funciona? Aqui embaixo eu tenho como aplicar temporariamente as propriedades do modelo. Como isso vai funcionar? Ao aplicar, né, essa função que está aqui pré-definida, esse estilo pré-definido, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou duplicar esse padrão que está aqui pré-definido, vou chamar esse padrão aqui de parede, vou escrever aqui parede, e aqui nas opções de modelo, eu tenho algumas opções aqui laterais, onde eu posso selecionar os modelos, né? Eu vou entrar aqui em modelo de sobreposição, e aqui em arquitetura eu vou desmarcar a caixa, por exemplo, de parede. Marquei aqui, desmarquei. Vou dar um OK. Então, essa função que está pré-definida aqui, de modelo, né, temporário, ao aplicar, ao dar um OK, ele vai sumir temporariamente com as minhas paredes, sem eu precisar de ficar selecionando a parede e apertar o HC, por exemplo, essa função HC, eu já faria isso para uma pré-definição, né, uns estilos já pré-definidos. Eu posso, por exemplo, ocultar pisos e paredes tudo ao mesmo tempo, eu posso, por exemplo, ocultar todas as janelas e portas do meu projeto, eu posso ficar apenas com a minha parede. Então essa função aqui, ela é importante para definir pré-modelos, né? Eu posso vir aqui, ó, aplicar texturas e vou voltar aqui então para exportar para engenheiro civil. Vou clicar nessa função e ela está pré-definida, por exemplo, para ocultar uma única parede, que é a parede que fica aqui, ó. Ela está como interna, então dessa forma ficou apenas oculto temporário aquela parede, né? Se eu voltar aqui, ó, novamente, eu posso então agora trabalhar com as paredes, trabalhar com apenas as paredes sem ser paredes internas, e também posso restaurar, e assim vai voltar o meu modelo original. Então é uma função que muita gente esquece dela, mas ela tem pré-definições, ó, que rapidamente a gente consegue acessar padrões temporários aqui na vista, né? Então a gente pode programar essa função para fazer seleções automáticas, né, dentro aqui do nosso template, né, do nosso projeto. Essa outra função, ela serve para realçar no nosso modelo, né, no nosso projeto, uma função de explodir. Eu vou fazer aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender isso. Eu tenho aqui, então, essas paredes, né, que estão aqui vinculadas. E aqui, ó, eu ao selecionar uma parede, eu vou ter aqui em cima essa opção, que é deslocar o elemento. Eu não estou retirando o elemento do conjunto ali. Eu estou apenas fazendo uma explosão desse conjunto. Vai aparecer aqui para mim um eixo, né? Os eixos de coordenadas, se eu clicar na seta vermelha, eu consigo movimentar ele nesse sentido, né? No sentido X. Eu tenho também o sentido Y e também tem o sentido Z. Eu posso movimentar como se eu estivesse explodindo esses elementos. Vou fazer com essa parede também, aqui, ó. E eu posso também, ao invés de clicar apenas pelo eixo, posso clicar pelo plano, né? E assim eu consigo movimentar minha parede no plano, sem precisar de ficar preso a um eixo. Então eu posso também fazer com esse daqui. Vou entrar aqui novamente, né? Entrei em comando errado. Vou selecionar aqui a parede, entrar nesse comando aqui, deslocar elemento, e eu vou deslocar ele aqui em X. Aqui nesse comando, né, a gente tem a opção também de colocar um caminho, né? Clicando aqui, ó, a gente tem o caminho onde ele foi deslocado, olha lá, ó, mostrando de onde ele saiu. Vou fazer para esses elementos aqui também, só para a gente ter aqui um modelo, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Da onde ele foi deslocado, a gente tem aqui a função, né, de onde ele foi deslocado. Por que eu fiz isso, né? Aqui, ó, na próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês, é essa ferramenta aqui, realçar o conjunto de deslocamento. Clicando nessa função, ele vai mostrar aqui pra gente as paredes, né, em verde, olha lá, realçados os conjuntos de deslocamento. Ele vai realçar através de um comando, né, um comando aqui em verde. Ele vai realçar aqui pra gente os padrões, os elementos que estão deslocados da sua posição original que a gente colocou. Então a gente vai entrar aqui novamente, vou desabilitar, né, essa função. Para mim ela é pouco útil, não tenho costume de utilizar ela
tela não, mas foi só para a gente entender como funciona. Vou selecionar esses elementos e aqui eu tenho a opção de redefinir. Aí ele vai voltar para o padrão normal, clicando em redefinir, ele vai voltar para o local correto dele. Esse próximo comando ele vai indicar os elementos que estão travados. Como assim travado? Vou fazer isso numa vista melhor, na vista de nível 1. Acho que aqui vai ser mais fácil compreender. Eu tenho aqui as minhas cotas. Eu tenho aqui como bloquear. Clicando no cadeado, a gente bloqueia aqui a cota. O que isso faz? Isso permite com que o nosso desenho ele fique preso, né? Ele movimenta, porém ele não perde as medidas, tanto em uma direção quanto em outra. Eu consigo levar todo o meu conjunto sem perder essa cota. Por quê? Porque está travado. Mas imagina só, a gente tem aqui um projeto completo e a gente não sabe quais são os elementos que estão travados. Essa última ferramenta, ela é justamente para isso. Clicando nela, vai mostrar as cotas que estão travadas, tá vendo? Aqui, ela está travada. Como que eu sei que é somente essa? Vai mostrar. Eu vou colocar aqui uma cota pra gente observar, né? Eu vou colocar uma outra cota aqui, TI, vou cotar isso daqui. Agora eu vou habilitar. Olha lá, essa aqui não ficou mostrando aqui pra gente em vermelho, está bloqueada. Apenas essa aqui que foi bloqueada. Então, essa é a função fechar, revelar restrições. Nesta aula, eu mostrei a continuação das ferramentas da barra de controle de vista. E recomendo que você assista às aulas anteriores para entender todo o nosso fluxo de trabalho aqui dentro do Revit. Eu preciso que você entenda todas essas ferramentas que eu estou mostrando agora para quando chegar à fase de configuração do nosso template, as nossas aulas ficarem um pouco mais fluidas, digamos assim. Eu vou parar para explicar um pouco menos da ferramenta e vou aplicar essas ferramentas dentro desse conceito BIM para gerar um template. Então, precisa estar bem fixados as ferramentas de trabalho para quando chegar a hora de colocar a mão na massa, você já tenha pelo menos um pouco de conhecimento em relação à ferramenta que está sendo utilizada. Então, eu recomendo que você trabalhe esses conceitos aí dentro do seu Revit, que você esforce para aprender essas ferramentas. E não há uma outra forma de aprender se você não colocar a mão na massa. Você vai assistir esses vídeos, se você não colocar essas dicas que eu estou dando em prática, a curva de aprendizado vai ser bem menor. Nós temos aí o processo, né, dessa curva de aprendizado. Você escuta a informação, só que essa informação ela vai decaindo com o passar do tempo. Então, se você revisar, aplicar os seus projetos, ver o vídeo e aplica, essa curva de aprendizado ela demora um pouco mais para se perder e você consegue então adotar o conhecimento que eu estou aplicando. Não tem fórmula mágica. Não adianta você ver o vídeo sem aplicar o que eu estou passando. Veja o vídeo, aplique e tire suas dúvidas aí no comentário. Fez aí o comentário? Eu já vou responder. Então, se essa aula está te ajudando, curta, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise assim que eu disponibilizar novos conteúdos. Até o próximo vídeo. Bye!